Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos estar sequência aqui na nossa programação da semana, continuando aqui fazendo os debates, as conversas aí, né, ser feitas, né, por aqueles social aí da nossa e vamos falar um pouquinho, né, de diversidade, né, da questão LGBT. E para falar desse tema, convidei o Matheus Santana, né, para falar dessa luta, né, que existe, né, para tratar aí, né, de várias questões que a gente precisa conversar. Que ele que é da OAB, né, da Comissão aí da Diversidade. Então, Matheus, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí, se apresente, por favor. Opa, Guilherme, eu sou o Dr. Matheus Santana, né? Sou formado aqui na cidade de São José, né? Me formei em Direito, né? Depois de conseguir a carteirinha do OAB, ingressei nos quadros da Ordem, né? E fui convidado pela atual presidente, a doutora Carla, para participar da comissão, né? E mais para frente, depois fui chamado para estar atualmente como vice-presidente da comissão aqui em São José. Estou aqui com um pequeno problema, né? Pelo menos eu não escutei nada. Peço que o Matheus, inclusive, repita, né, a apresentação. Sem problema. Está me ouvindo agora? Eu me formei em Direito, né? Participo da ordem e consegui acessar a convite da atual presidente, doutora Carla, a Comissão de Diversidade, e estou atualmente na vice-presidência da Comissão de Diversidade Sexual e de Gêneros aqui do OAB de São José. Tá, acho que deu para pegar um pouquinho. Matheus, vamos começar falando, né, de um tema que está em discussão aqui na cidade, né, de São José, que é em relação ao projeto do Tomás Henrique, né, vereador do Novo, em relação à participação aí, né, de pessoas trans no esporte. Eu gostaria que você falasse um pouco desse projeto, né, explicar por que é institucional, e por que mesmo assim, sendo inconstitucional, a Câmara de São José não traz essa questão. Em relação a esse projeto de lei, né, tem alguns aspectos interessantes da gente trazer, né? A lei traz no seu bojo a inconstitucionalidade em decorrência da questão da competência, né, para decidir sobre questões esportivas, né, desportos, isso compete à União, isso é uma competência exclusiva da União, que está lá no artigo 29 e 30 da Constituição Federal, né, isso é uma base de competência da União, não compete ao município decidir sobre isso, né, legislar sobre isso, né. Inclusive, né, teve alguns meses atrás uma audiência pública onde isso foi questionado. O parecer jurídico da Câmara foi contrário à aprovação do projeto em decorrência dessas inconstitucionalidades, porém, né,
por uma motivação política, a Casa Legislativa deu sequência, né, e agora realizou, depois de 8 adiamentos, a votação, né, que agora segue para sanção ou veto do Poder Executivo, né? E caso seja sancionado pelo Poder Executivo, né, compete a entes públicos que defendem, né, essas minorias, ou até, né, as pessoas trans que se sentirem prejudicadas pela lei, buscar através de uma ação civil pública ou os entes através de uma ação direta de inconstitucionalidade, né, a essa inconstitucionalidade junto ao STF para que seja declarada e essa lei seja extinta, seja tirada dos quadros legais. Matheus, tira uma dúvida minha, né? Fomos um cenário que a lei seja uma dúvida que eu tenho, né? E essa lei vigorar aqui na cidade. A Câmara de São José não sofre nenhuma sanção em relação a isso, né? Competência da União, né? A União, né, entende para tratar desse tema, mas só que, né, há um atropelo aí gigantesco e fica por isso mesmo, né? Não sofre nenhuma sanção aí de maior, desculpa aí pelo soluço. Não, tranquilo. Em relação a isso, né, caso a lei seja sancionada, seja publicada, né, dentro dessa ação direta de inconstitucionalidade que os entes que militam pela causa podem acessar, também pode ser levado, né, ao TSE, né, esse cometimento de crime administrativo, né, para que se busque as sanções eleitorais dentro do bojo da inegibilidade, né, dos vereadores que se posicionaram votando favoráveis a esse projeto. Não só os autores, mas também todos aqueles que votaram favoráveis. Certo. Eu gostaria que você falasse um pouco aí dessa comissão da OAB que você faz parte, né? Como que ela atua, né? Tanto em relação a esse tema que a gente está começando a tratar e como que ela, né, atua para outras questões também referentes à cidade e também, né, de questões mais nacionais. A comissão da OAB aqui em São José, ela nasce em 2019, né? Então, desde 2019, vem buscando estar ao lado, né, da população LGBTQIAP+, em suas necessidades e na busca do reconhecimento e do exercício de seus direitos como um todo, né? Reconhecimento de consideração de nome social para as pessoas trans, quando há casos de homotransfobia na cidade, toda vez que a OAB é chamada, né, existe um e-mail, que aí depois eu até posso deixar para você poder passar para o seu público, né, enviar um e-mail para esse lugar e a OAB é acionada. Sendo acionada, nós, de forma institucional, ou seja, né, nós não atuamos ali como advogados, como advogadas, né, nós estamos ali como uma parte da instituição. OAB, a gente representa a OAB, tanto que a gente não pode advogar, né, para os casos em qual a gente é chamado, a gente faz um acompanhamento, uma
observação técnica, uma fiscalização dos atos que são seguidos, né, em cada ocorrência, né? Por exemplo, mesmo no caso desse projeto de lei, nós, enquanto instituições, estivemos observando, né, não só o dia da votação, mas todos os outros 8 adiamentos, nós estávamos lá a observar quais eram os procedimentos que eram tomados pela Casa, né, pela Casa Legislativa, que é o que compete a nós, né? Nós não podemos advogar nem nos manifestar em nada a nível político ou a nível social, mas a nível técnico, jurídico, como observador das posturas, dos laudos técnicos, da própria votação, da própria justificativa do projeto. Tudo isso a gente pode observar, analisar, elaborar pareceres técnicos, né, notas técnicas, tanto que, no caso de outros projetos elaborados pelo vereador, a OAB da seccional, né, ou seja, que representa todo o Estado, está elaborando notas técnicas para serem apresentadas junto à Câmara, né? Podemos estar também dando palestras em colégios, em espaços públicos, né? Todo e qualquer evento conectado, ligado à diversidade sexual de gêneros, nós podemos ser chamados também para estar ali, ou para fazer uma fala, para fazer uma explicação sobre letramento, sobre direitos, sobre o processo da homotransfobia, como isso aconteceu no Brasil, né, ou até no mundo. Toda essa parte de suporte, de ajuda, de consultoria, nós podemos dar. Entendi. Matheus, teve ainda nessa questão desse projeto, né, que tem várias questões aí que achou, né, aberrante, né? E uma das coisas que me chocou bastante nessa questão foi uma atividade que eu tive a oportunidade de fazer cobertura, né, onde que foi lida alguns comentários aí no Instagram do Tomás Henrique em relação a esse projeto, né, que são comentários assim extremamente, né, pesados, né, e parecia que, né, a conta, né, do vereador Tomás Henrique concordava com esses, com os comentários do tipo, né, trans são uma aberração, sim, é isso mesmo. Eu gostaria aí de saber de você se isso não é caso de perdão mandato, né? Que viola totalmente a dignidade da pessoa, né? Os direitos elementares, enfim, gostaria que você comentasse em relação a isso. Sim, sim. Essa leitura se deu no dia da audiência pública, né? E todos os comentários foram levados ao Ministério Público, né, que está fazendo a sua análise para entender se é caso de dar sequência e fazer a denúncia, não só, né, em relação ao próprio Tomás, mas em relação às pessoas que estavam ali comentando, né, pelo crime de homotransfobia, que foi igualado ao crime de racismo em decisão do STF, né, lá em 2019. Então, desde 2019, no Brasil, existe o crime de homotransfobia, né, que é discriminar de qualquer maneira, né, pessoas homossexuais ou transexuais, né, ou qualquer pessoa que esteja dentro do letramento, né, da diversidade sexual ou da diversidade de identidade de gêneros. Matheus, mandar uma questão mais filosófica aí para você.
né, referente à Constituição. Né? Quando a gente trata dessa questão, né, você falou da questão técnica, a gente está falando aí de basicamente respeitar aí a dignidade da pessoa humana, né, que está estabelecido aí na Constituição Federal, né, de 88. Eu gostaria que você comentasse, porque às vezes, né, se cria uma discussão moral em relação a esse tema, sendo que na verdade, né, a dignidade da pessoa humana, né, no caso aí, né, da pessoa que estou falando do LGBT. Sem dúvida, sem dúvida. Tudo que está relacionado a esses pleitos, né, ligados aos avanços de direitos à população LGBT, se baseia em dois princípios constitucionais, né? A dignidade da pessoa humana, que está elencada lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, né? Que traz os norteadores da República Federativa do Brasil, e também, né, do princípio da não discriminação, que é um dos norteadores das ações, né, constitucionais, que está no artigo 3º, inciso 4º da Constituição, né, se baseando em cima desses princípios, né, constitucionais, que o STF tem, não só o STF, mas o STJ e o CNJ têm trazido decisões normativas, portarias, que, né, reconheçam esses direitos, né? E, para além disso, alguns decretos presidenciais, né, como, por exemplo, o decreto 8727 de 2016, que reconheceu a utilização do nome social em órgãos da administração pública, né? A portaria 270 do CNJ, que estabeleceu o uso do nome social em todo e qualquer processo administrativo e jurídico dentro dos tribunais, né? Tudo isso se baseia nesses princípios da dignidade da pessoa humana e da não discriminação. Certo, né? E tem um outro tema que acho que seria interessante a gente tratar aqui, né? É a questão, né, da votação, né, do STF para, né, transformar a homofobia, né, em relação a crime, né, um crime, né, que foi muito discutido, né, muitos falam, né, o STF está querendo legislar, né, esse debate todo, a postura do STF da questão da homofobia. Bom, a criminalização da homotransfobia no Brasil, ela ocorre através, né, de uma ação declaratória de omissão e de um mandado de injunção, né? Então, eu vou explicar as duas ações de forma rápida para que se entenda, né? A ação declaratória de omissão é uma ação para declarar de que as casas legislativas estão sendo omissas em relação a algo, né? Já o mandado de injunção, né, ele é uma ação feita para que um direito constitucional já reconhecido tenha a sua legislação realizada, né? E quando a Casa Legislativa não o faz, existe essa ação, né? Ambas as ações são constitucionais, né? São remédios constitucionais, estão elencados lá no artigo 5º, né? Nos incisos 70, 71 e 72,
né, da Constituição, trazendo isso. Então, não, né, não é que o STF está legislando ou roubando a competência da Casa Legislativa. Ele está atuando através de questionamentos, de ações que foram realizadas, né, na época, por ações, associações ligadas à diversidade e políticos, para que se cumprisse o que está na própria Constituição. Né? Então, já que a Casa Legislativa não o faz, o mandado de junção cria um paralelo, cria uma forma de que aquilo seja cumprido até que a Casa Legislativa decida algo sobre. Então, foi assim que, dentro de tudo que existe de legislação no Brasil, o STF entendeu por equiparar, né, a homotransfobia ao crime de racismo. Ou seja, não é que ele criou uma lei, né? Ele apenas equiparou uma ação a um crime que já existe. O crime de racismo, elencado no artigo 20 da Lei Antirracismo. Entendi, né, muito bem. E frente a todas essas questões, né, a gente sabe que ocorre casos de homofobia direto, né, no país. Por que existe essa morosidade da justiça, né, em tratar desses temas? Parece que, né, ocorre direto e muitas das vezes a justiça, né, ou não a justiça como todo, né, porque tem gente que faz aí nas leis da OAB, mas parte da justiça parece que existe essa morosidade em tratar, né, dessa questão de forma mais efetiva. Sim, sim, e isso acontece muito, infelizmente, né? Parte-se, muitas vezes, da forma em que é feita a denúncia, né? Infelizmente, não há uma instrução adequada de como fazer essa denúncia, né? Inclusive, peço para que as pessoas que passarem por alguma situação, quando for fazer o boletim de ocorrência, existe lá, mesmo no online, né? O crime de transfobia, para você selecionar esse crime, para que a denúncia seja feita, né? Porém, todavia, entretanto, ocorre que o segmento da denúncia é feito pela autoridade do delegado de polícia em relação a qualquer crime, tá? Não só em relação a esse crime, né? Então, muitas vezes, quando o delegado de polícia vai fazer a denunciação, ele opta, né, por descaracterizar a homotransfobia e imputar ali outros crimes, né? Inclusive, isso aconteceu aqui no município de São José, né? Houve isso, e a família da vítima buscou a comissão, né? E através da fiscalização, do acompanhamento técnico, né, do diálogo com o agente público, com os órgãos públicos, conseguiu que se retornasse a denúncia ao status de cometimento de homotransfobia, né, aqui em São José, ao qual, né, hoje já se seguiu o processo e houve a condenação pelo crime de homotransfobia, que foi a primeira condenação não só a nível municipal de São José dos Campos, mas a nível de todo o Vale do Paraíba. Perfeito, Matheus. E falando aí mais de política pública, né, sobre essa questão, né, pelo menos aqui na região do Vale do Paraíba, né, o poder público ele, né, tem política pública para essa questão, né,
essas políticas públicas são efetivadas? Do que você acompanha, né? Como que você vê, né, essa questão de política pública, né? Existe política pública para a população LGBT em São José? Se existe, ela é bem efetivada, ela é mal feita? Enfim, gostaria que você falasse um pouco mais. Em relação às políticas públicas, né, elas se dão é, em três esferas, né, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal, né. Tudo que tem vindo das três esferas até onde chega o nosso conhecimento, né, onde chega a denunciação, tem sido em grande parte cumprido, sim. O que não tem sido cumprido, né, e tem chegado até a comissão, nós buscamos os órgãos públicos para que façam, ou até os entes privados, dependendo da denunciação, para que cumpra as políticas públicas, para que cumpra a legislação, né, para que se dê o reconhecimento e a execução do direito da população LGBT, né. Para além disso, né, atuam também fortemente na busca dessas políticas públicas na cidade, duas associações ligadas à questão LGBT, a Associação Transbordamos, né, presidida pela Bruniele Lemos, e a Associação Sanja Mais, né, presidida pelo Gilson, né, que buscam essa efetivação, esse reconhecimento de políticas públicas, né. Enquanto OAB, cabe a nós observar, né, e caso as denúncias cheguem, analisar, fiscalizar, cobrar os entes de uma forma técnico-jurídica e institucional. Certo. Matheus, existe um debate, né, que quem argumenta isso, eu particularmente acho que está bastante equivocado, né, e faz a seguinte pergunta, né, mas teve crime de homofobia, por que tem que ser crime de homofobia e não pode ser considerado crime, né, normal como um outro qualquer, né? Vejo muitas dessas pessoas, muita gente fazendo esse tipo de questionamento, que da qual, como eu falei, eu particularmente acho que está bastante equivocado. Gostaria, né, que você respondesse esse tipo de, né, digamos assim, provocação. Né? Por que tem que ser crime de homofobia e o crime de homofobia não pode ser considerado um crime comum? Essa diferenciação, né, nasce da necessidade de se reconhecer de uma forma agravada que o crime foi cometido por um motivo, né? O que baseou a ação daquele agressor, daquele violador, daquele abusador, foi a questão de sexualidade ou de identidade de gênero. Então, é necessário que haja uma punição específica, né? Assim como houve, né, em 2015, o acréscimo, né, do inciso 4º do artigo 121, que estabeleceu o feminicídio, né, que é o assassinato baseado pela questão de gênero, né, não comparando, mas só usando de forma analógica, né, é necessário que tenha-se uma criminalização específica para a homotransfobia no Brasil, né, porque muitos crimes decorrem desse preconceito, né? A pessoa não foi meramente agredida, ela foi agredida por ser uma pessoa LGBT. Matheus, fala um pouquinho aí na questão, né, de gênero, né? Tem gente que, né, questiona né, questões mínimas, né, que não são mínimas para gente que, né, que se identifica, né, com isso, como por exemplo o uso de pronome neutro, tratar a pessoa do gênero que ela se identifica. Qual que é a importância disso, né, para você e como que você vê essa discussão toda?
essa questão é uma questão muito importante, né? O fato de você ser reconhecido e ser chamado socialmente entre os seus pelo pronome que lhe representa de melhor forma, de forma mais adequada, com a sua identidade de gênero, é um passo muito importante, né? Então, o reconhecimento do pronome feminino para uma pessoa trans feminina, ou um pronome masculino para uma pessoa trans masculina, né? Ou de um gênero neutro para uma pessoa não binária, é o reconhecimento social daquela pessoa enquanto ser, enquanto forma de se identificar. Então, isso é necessário, isso é importante. Né, para que avancemos enquanto sociedade, né? E como eu sempre digo, né, muito disso se principia de uma coisa muito básica, que é perguntar para a pessoa como ela deseja ser chamada, né? Se ela prefere o pronome masculino, se ela prefere um pronome feminino, se ela não se importa em qual pronome será usado para ela, né? Que são os pronomes fluidos. Tem gente que não se importa com essa questão de que pronome será usado. E tem gente que faz muito, se importa muito, porque realmente é importante, né? Eu enquanto pessoa cis, não consigo imaginar a dor de uma pessoa trans e não ser chamada pelo pronome a qual se identifica ou pelo nome a qual se identifica, né? Matheus, falando aí de José dos Campos acho que foi hoje mesmo eu recebi, estava dando uma olhada aí nas notícias e eu vi uma coisa que me chamou a atenção e me incomodou bastante, né? A votação da Câmara para uso aí, né? A Câmara votando contra o banheiro unissex, né? Que inclusive que essa não é uma discussão que nem tá pautada, né? E vira aí um moralismo, né? Vira aí para a pauta moralista, né? Do banheiro unissex. Eu gostaria que você falasse um pouco, né? Como que você vê a discussão tá na Câmara de São José, né? Porque vamos ser bem sinceros, né? O imposto está sendo muito mal gasto aí para discussões aí, né, inúteis, né? Em relação ao uso do banheiro, na verdade, não é que banheiro unissex, né? O que tem se pautado nas decisões do STF, né, e até já em algumas legislações municipais, né, é o uso do banheiro como sempre foi, é um banheiro dividido por bloquinhos, por casinhas, né, onde as pessoas vão ao banheiro a qual se identificam, né? Então, uma mulher trans ir a um banheiro feminino, né? Um homem trans ir a um banheiro masculino, né? As pessoas têm que entender isso, né? Não é que vai ser um banheirão onde todo mundo vai usar de forma indiscriminada, não é isso, né? Porém, né, parte da política tem captado isso para criar, como você mesmo disse, né, essa pauta moral de que qualquer um vai entrar em qualquer banheiro a qualquer tempo, né? Gastar tempo, gastar recurso público para uma discussão que não faz sentido, né?
que se dá de forma, como você mesmo disse, inútil, né? Existe sim um projeto de lei em São José em relação a isso, né? Um projeto de lei em relação a qualquer banheiro público e um outro específico para banheiros e vestiários de entes educacionais públicos e privados, né? Ambos estão parados desde o ano passado, né? Não sei qual foi a matéria que você leu, mas pode até ser que tenha voltado para andamento e para votação agora, né? Depois da aprovação desse outro projeto, com outras pessoas trans, pode até ser que esses outros projetos tenham tido alguma movimentação, né? Não chegou nada para nós ainda, né? Mas seguiremos, né? Acompanhando, né? Os projetos, elaborando a nota técnica, demonstrando a inconstitucionalidade, mais uma vez, né, a nível de competência, que é uma inconstitucionalidade formal, né, e uma inconstitucionalidade material em relação à matéria, porque presume-se, né, esse pânico moral que se cria, ele vem dessa ideia de discriminação, né? Então, existe essa inconstitucionalidade material em relação a esse discurso, né? Essa segregação, né? Inclusive, né, alguns projetos, não os municipais daqui, mas alguns projetos, né, prevêem até a criação de um terceiro banheiro, que não faz o menor sentido, né? Aqui com desligados. Estamos aqui com um pequeno problema, né, esperando para retornar, né, na discussão. Então, Matheus, pode continuar falando. Dando sequência, né, então, cabe a nós, enquanto OAB, né, fiscalizar esses projetos, elaborar esses pareceres técnicos das inconstitucionalidades materiais, formais, das ilegalidades em relação às legislações já existentes, né, combater de forma técnica, né, esses projetos, né, para que não se crie legislações prejudiciais à população LGBT que nascem já com uma inconstitucionalidade ou com uma ilegalidade, né? Acho que é isso. Perfeito. Então, acho que, né, a gente fez uma boa discussão aqui, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista aqui do nosso canal, né? Quero aqui agradecer a participação do Matheus, né? Acho que essa discussão, né, mesmo eu sendo hétero, né, acho que essa discussão é bastante relevante. Eu sempre falo, né, não existe uma sociedade livre, eu não posso ser livre enquanto tem do meu lado que está sendo, né, oprimido. Então, né, tratar de temas, né, como essa questão, né, de extrema relevância. E passo a bola aí para o Matheus, né, fazer suas considerações finais aí da nossa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu agradeço em nome de toda a comissão, de todos os membros, né? Faço questão de esclarecer uma coisa, né? Dentro da nossa comissão, nós temos muitas pessoas que são héteros e são apoiadores de todo o movimento LGBT, né? Para além disso, contamos com assistente social, contamos com psicólogo, com estudantes de direito, né? É uma comissão aberta à população que tem interesse de participar de diversas formas, né? É uma forma da OAB estender-se à sociedade, né? Nós somos a casa do povo também, né? Nós estamos lá para buscar os direitos e a cidadania de toda a população e no caso da nossa comissão, na população LGBT,
em específico, né, com pertinência temática a essa população. Né? Eu acho que foi uma entrevista muito esclarecedora, agradeço mais uma vez, né, ao Guilherme por abrir esse espaço para que nós esclarecermos, divulgarmos, trazermos qual é o trabalho, qual tem sido o trabalho da comissão, né? Eu acho que é isso. Uma ótima sexta-feira a todos, né? Um ótimo final de semana. É isso aí, então mais uma vez aqui agradecendo ao Matheus, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debate Instituto Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe e comente este e outros vídeos aí que produzimos. E para além disso, segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok e Instagram. E quem puder, colabore aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e também com o nosso Padrim www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação ainda continua, né? Mas vamos dar uma pausinha aí durante o dia e eu volto, né, mais a parte da noite. Então, um forte abraço e fui!